Como todos nós sabemos, né, o coronavírus já habita, né, já convive conosco há muitos anos, e eles são vírus zoonóticos. O primeiro vírus foi isolado na década de 30 ainda, e os 4 coronavírus que circulavam até 2002 provocavam cerca de 1/3 dos resfriados comuns no mundo. Então, era uma doença considerada uma doença bastante leve, até que quando, em 2002, 2003, depois de 2012, surgem o SARS e o MERS, com uma letalidade bastante elevada e 2 quadros pandêmicos, né, haja visto, embora não tenham chegado ao Brasil, e a Covid-19 com uma letalidade menor, esses dados são de ontem, da Organização Mundial de Saúde, devido à sua alta transmissibilidade, tem um número elevadíssimo de óbitos. Esses são os óbitos que foram registrados como causa básica de Covid. Certamente ele é uma quantidade maior, estima-se que no Brasil os nossos óbitos estejam enumerados em 22% a menos do que deveria ser. No caso do Brasil, há estimativas nesse sentido. Bom, tudo que nós vamos mostrar aqui, quando falarmos de dados, é basicamente o que a gente vê na ponta do iceberg, né? Porque o indivíduo se infecta, pode ser sintomas ou não, ele tendo sintoma pode procurar o serviço de saúde ou não, ele indo ao serviço de saúde vai ser testado, confirmado a infecção por Covid ou não, e, finalmente, ele é notificado. Então, os dados que nós estamos vislumbrando no Brasil e no mundo são apenas a ponta de um grande iceberg em relação à infecção pelo coronavírus, né? E desde que o homem passou a habitar em sociedade, saiu das cavernas e passou a fazer grupamentos humanos, você tem a pandemia acompanhando a história da evolução da humanidade. Por exemplo, a praga antonina, que foi provavelmente derivada de varíola, no ano 1650, 165 a 180, ele foi atribuído, inclusive, ao declínio do Império Romano, né, com essa praga. A praga de Justiniano, que dizimou 30, 50 milhões naquela época, nos anos 540, né, parece que atribui-se também a queda do Império Bizantino também a essa praga, e a que devastou a Europa, né, a peste bubônica, que devastou a Europa, causando graves problemas, a varíola, que foi a única doença que conseguimos erradicar, depois a equivocadamente chamada, né, gripe espanhola, também com um número de óbitos bastante elevado, o HIV, que foi uma das últimas grandes pandemias que teve um impacto midiático muito grande, mas se vocês forem ver, e agora a Covid, mas se formos ver ao longo da história da humanidade, o número de processos pandêmicos está aumentando, né, com uma frequência muito grande. E eu posso afirmar a vocês que não é se teremos um novo processo pandêmico, eu posso assegurar que, sim, quando teremos um novo processo pandêmico. Com a forma que nós estamos lidando com a natureza, com o desenvolvimento predatório, com um capitalismo selvagem de acumular e explorar todos os recursos naturais de uma forma bastante pouco sustentável, certamente nós teremos outros problemas pandêmicos quando terminar esta pandemia. E aí, um vírus zoonótico, né, acredita que tenha sido pangolim, ainda não está totalmente determinado, infectando, né, as células, e num processo de replicação intenso, usando todo o maquinário celular, né, é muito fácil compreender por que há tantas variantes surgindo nesse processo. Imagine se é uma célula com centenas de vírus infectantes, e quando faz a endocitose, o maquinário celular fica girando para reproduzir novas moléculas, novas partículas virais, e isso há uma probabilidade alta de surgir uma variante. Muitas vezes a variante não é compatível com a vida, ela morre. Outras vezes ela torna-se um escape imunológico. E, obviamente, numa situação como essa, que foi o epicentro de Wuhan, que você tem o processamento das carnes, né, desta forma, é muito simples a gente entender por que tivemos um spillover, um transbordamento de uma virose animal para o homem. E se ela adquire a capacidade de se transmitir pessoa a pessoa, nós temos uma probabilidade elevadíssima de ter um processo pandêmico. Nós, quando os primeiros resultados, publicações apareceram na imprensa, no Lancet, na publicação científica, né, Lancet e outros, de que o assintomático ou o pré-sintomático
transmitia a doença com facilidade, e isso já estava dado que teríamos um processo pandêmico em nosso país, que foi exatamente o que aconteceu. E um dos motivos é esse aqui. Vejam, esse dado é de 2004. Nós temos aqui aeroportos brasileiros que tinham, em 2004, milhares de passageiros por via aérea por dia. E isso só fez aumentar ao longo do tempo. Tanto que a estimativa para 2020 era de ter 4,7 bilhões de passageiros para o transporte aéreo. Na China, em 2019, 1,9 bilhões de chineses se mobilizaram por transporte ferroviário, sem contar o aquaviário, ou o transporte terrestre. Então, a quantidade de pessoas que se mobilizam no mundo por lazer ou por trabalho é uma coisa imensurável. E, obviamente, uma doença que pode transmitir o indivíduo assintomático ou pré-sintomático é o que nós estamos vislumbrando com a atual pandemia. Por isso que uma província que eu nunca tinha ouvido falar, não sei se alguns de vocês já ouviram falar, nunca tinha ouvido falar, rapidamente dissemina-se para o mundo todo. Mas não é só isso. Também é importante resgatarmos o que está acontecendo hoje com a Amazônia, com nossa floresta, com o nosso cerrado. É um absurdo, não apenas pela biodiversidade e pela possibilidade de um aumento climático. Há também a possibilidade de transmissão de doenças. Essas pessoas que vivem aqui à margem dessa floresta que foi devastada para ter esse agrupamento populacional, aqui tem centenas de vírus, muitos nós não conhecemos algum desses vírus, que vai fazendo transbordamento para a população, e daí pode surgir uma nova epidemia, uma nova pandemia. Quem conhece a região norte sabe que o volta e meia tem epidemias de Oropush, de maiaro. Recentemente, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, teve uma epidemia de maiaro em Goiânia. Então, vocês vejam que as doenças estão se difundindo e nós precisamos, sim, preservar o meio ambiente, tanto pela biodiversidade, pelo clima e pela nossa saúde também. Uma doença de transmissão respiratória nos grandes aglomerados populacionais, né, especialmente a população, o crescimento populacional desordenado, sem a infraestrutura necessária, é um caldo de cultura para uma transmissão elevada. O SARS-CoV-2 não foi detectado como forma de transmissão nas águas servidas. Ele inclusive, alguns pesquisadores propõem que ele seja um monitoramento das águas servidas como um dos indicadores da transmissão comunitária do SARS-CoV-2. Ele, felizmente, não transmite através do esgoto. Entretanto, essa situação expõe essa população a uma miríade de doenças imensuráveis também. E aí nós temos as doenças emergentes e reemergentes, e o número delas é realmente muito grande. O relatório americano da década de 60 dizia que, com as vacinas e os antibióticos, as doenças infecciosas poderemos fechar o livro da saúde pública para as doenças infecciosas, que elas deixariam de ser um problema. Pouco tempo depois, emerge a AIDS, e hoje, com a realidade atual, todas as doenças emergentes que nós estamos assistindo em nosso planeta. Veja essa publicação do Lancet, de 2012, mostrando aqui, através de uma modelagem muito interessante, o risco de uma próxima pandemia zoonótica. E, obviamente, eles acertaram num dos lugares. Então, vejam que nós temos vários outros lugares, inclusive no nosso país, com a possibilidade de ter uma nova pandemia zoonótica atingindo o globo terrestre. E nós temos o terceiro maior número de casos do mundo, o segundo maior em número de óbitos, né? Os nossos óbitos só não foram maiores, aqui, como eu disse, em torno de 20%, 22%, podemos ampliar isso, mas, ainda assim, o número de óbitos só não foi maior por conta do Sistema Único de Saúde. Se nós tivéssemos um sistema de saúde como o americano, em que a população mais carente não tem acesso, o número de óbitos seria muito, muito maior. Então, uma homenagem aos profissionais da área da saúde, verdadeiros heróis na luta contra a Covid, que salvaram muitas e muitas vidas Brasil afora. E aí, para falar um pouco da desigualdade social, vou colocar rapidamente, duas outras processos pandêmicos anteriores. A gripe, inadequadamente chamada gripe espanhola, acho que todos sabem por quê, né? Porque como a Espanha não estava envolvida na Primeira Guerra Mundial, lá tinha mais liberdade de imprensa, e aí eles começaram a noticiar
os casos de gripe na Espanha, por isso que chamou-se de gripe espanhola. E a gripe suína também, porque foi um vírus que veio a partir de mutações do porco para a população, mas depois também foi abandonada, porque estava tendo, inclusive, um morticínio, uma mortandade de porcos no mundo como um todo. E a Covid-19. Então, a influenza pandêmica de 18 e 19, ela já mostrou, estudos mostraram, posteriores, né, uma desigualdade muito grande na mortalidade entre países, infranacionalmente entre bairros, entre estratos socioeconômicos, urbano e rural. Para vocês terem uma ideia, a Índia teve uma mortalidade 40 vezes maior do que a Dinamarca, por exemplo. Né? Então, infranacionalmente, vários relatos também de trabalhos que mostrando a desigualdade social como um fator importante na determinação do óbito pela gripe espanhola. Em contrapartida, países como a Nova Zelândia, que tinham menores desigualdades sociais, não apresentou essa desigualdade social na mortalidade dessa influenza pandêmica de 18 e 19. Né? E as evidências americanas mostram que o impacto dessa pandemia, que é o que nós estamos esperando aqui, na saúde, né, na desigualdade na saúde e no desenvolvimento infantil, o Brasil foi o país que mais tempo ficou com as suas escolas fechadas, 2 anos. Isso vai afetar toda uma geração no desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, desenvolvimento psicológico. Então, sem contar na Covid longa, né, na síndrome de Covid longa, que também vai aumentar a demanda, e já está aumentando a demanda nos nossos serviços de saúde. Então, os impactos, fim da pandemia, né, que eu acredito que teremos uma endemia, não sei quando, e eu vou mostrar por quê, mas sim, eu acho que teremos esse vírus convivendo conosco para a vida toda, como foi o que aconteceu com a H1N1, que tornou-se endêmica, a letalidade elevadíssima da época, e gerando em torno, como vimos, 40, 50 milhões de óbitos, passou a ter, nas cepas descendentes, uma letalidade muito menor, em torno de 0,1%, e aí passou a ser socialmente aceitável, uma doença considerada uma doença leve, embora ainda mate muitas pessoas no mundo afora. Aí é um gráfico da época, né? E aqui é o gráfico dos Estados Unidos, e é muito interessante que a segunda onda foi muito maior, matou muito mais do que a primeira onda, e acredita-se que possa ter sido um processo de mutação viral. Mas também o término pode ter sido por uma atenuação da virulência da cepa ou o esgotamento dos suscetíveis. É atribuído ao término, já que não tinha vacina, né? É atribuído ao término da pandemia esses 2 fatores. Mas também tem um outro fator muito interessante. Houve um esforço coletivo, político, de determinar o fim da pandemia. Este Warren Harding é o presidente eleito em 1919 dos Estados Unidos. E um dos motes da campanha dele é que temos que viver a normalidade. Nós precisamos estar vivendo a normalidade. Ele ganhou a eleição. Acredito que esta vontade política, aliada à redução da virulência e esgotamento suscetíveis, tenha ajudado muito ao fim da pandemia. Já a influenza A, né, de 2009, ela já teve uma mortalidade mais alta, o México também teve muita desigualdade social, nos bairros da Inglaterra, 3 vezes maior nos bairros mais carentes, em Ontário, no Canadá, a maior hospitalização em nível educacional baixo e em bairros mais pobres, e aí chega a pandemia, que eu aqui introduzo um pouco um conceito que tem sido usado em vários autores, que é o de uma sindemia. Né? Tem a Covid-19 se assestando sobre uma população extremamente desigual, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista das condições de saúde, com uma carga de doença não transmissível elevadíssimo. Então, esta sinergia entre a Covid-19 e essas epidemias, entre aspas, pré-existentes de doenças crônicas, que fazem o que a gente chama de sindemia, que foi um termo cunhado por um médico antropólogo americano, num livro espetacular, Merrill Singer, que falou das interações da HIV/AIDS com abuso de droga e violência nos Estados Unidos na década de 90. Então, quando é que ocorre uma sindemia? Quando as comorbidades, os fatores de risco estão
interligados, cumulativos, interagem entre si e exacerbam a carga daquela doença já pré-existente, aumentando os efeitos negativos dessa doença. E a gente sabe que a Covid-19, as comorbidades, trazem uma maior possibilidade do evento evoluir de uma forma mais grave, né? E aí tem este gráfico, essa imagem que é muito interessante, mostrando os fatores interagindo para a produção de uma sindemia, como é a da Covid-19 e as doenças crônico-degenerativas do mundo todo. E aqui alguns trabalhos que a gente fez, uma delas a gente, logo no início da pandemia, publicamos esse trabalho, fazendo uma análise da incidência da doença e o contexto sociodemográfico no Brasil. Vocês vejam que isso foi, durante a primeira onda, uma grande quantidade de incidência, né, aqui trabalhando com incidência, depois trabalhando com mortalidade, na região norte, centro-oeste, na região nordeste, especialmente em todo o litoral da região sudeste. Aqui é incidência, então é caso sobre população, tá? Então a gente sabe que aqui as cidades são mais populosas, mas não é o número de casos, é o total de casos sobre a população em todo o litoral, né? E vejam, a gente também fez a análise espacial. Isso aqui significa que os municípios que tinham alta incidência da doença estavam rodeados por municípios que também tinham alta incidência da doença. E esse verde mais escuro, os municípios que tinham baixa incidência da doença, estava rodeado por municípios com baixa incidência da doença, mostrando que a doença era uma doença transmissível e que a interação social econômica entre essas cidades estava fazendo com que houvesse uma disseminação dessas doenças pelo território nacional. Aqui a significância estatística, e aí fizemos um modelo, aqui um modelo, destacando o modelo condicional autorregressivo espacial, em que a associação enorme entre os municípios que tinham o índice de Gini média de desigualdade econômica, que é um proxy da desigualdade social. Os municípios com maior desigualdade social foram os municípios com maior incidência da doença. Já a razão de mortalidade proporcional, que é aquele indicador, velho indicador de Swarup e Uemura, que quanto maior, melhor o desenvolvimento de saúde daquele município. Então, quanto maior era o indicador de Swarup e Uemura, menor era a incidência da doença naqueles municípios brasileiros. Além do que, o número de médio de enfermeiras pela população tinha uma associação positiva com o número de casos. Isso aí a gente atribui que provavelmente o pessoal da área de enfermagem notifica muito a doença, então é provável que isso explique essa associação positiva de ter mais enfermagem e, portanto, ter mais notificação da doença. E vejam, apenas essas três variáveis explicaram quase a metade da variabilidade da incidência da doença no nosso país. Trabalhando num modelo mais geograficamente ponderado, vocês vejam que, nesses lugares, houve realmente essa associação significativa da índice de Gini com a incidência da doença, a mesma coisa com o indicador de Swarup-Uemura, aqui da número de razão de enfermagem pela população. Aí fizemos um trabalho no nível, aquele é nível ecológico, então não dá para dizer que as pessoas mais pobres morriam mais de Covid. Então, mas que os municípios mais pobres tinham mais incidência de Covid, isso dá para afirmar, mas não o indivíduo. Aí fizemos um trabalho individual com o IPEA, fizemos um linkage da base de dados da Secretaria Municipal de Saúde com a base de dados do IPEA, da RAIS, que identificávamos os trabalhadores. Vejam, aqui são trabalhadores registrados, com carteira assinada. Não estou falando aqui dos cerca de 40 milhões de subempregados, ou dos 13 milhões de desempregados, ou mesmo dos 4 milhões de desalentados, que nem estão empregados, nem procuram emprego. Então, mas esse trabalho foi no nível individual no Rio de Janeiro. Então, os achados foram achados muito contundentes, né? Então, estou falando, repetindo, dos trabalhadores, digamos assim, entre aspas, privilegiados, que tinham uma carteira assinada. No Brasil, né, infelizmente, acaba sendo, entre aspas, privilegiado. Então, os profissionais de saúde, com risco de morte quase 3 vezes maior do que os demais profissionais, os demais trabalhadores da área de saúde, não profissionais de saúde também, com risco elevadíssimo, os profissionais da segurança pública,
também com um risco alto de morte em relação aos outros profissionais. Né? Também tivemos os homens com maior risco de óbitos, a população não branca, os pardos e negros com maior risco de óbito, mesmo entre os trabalhadores com carteira assinada, né? E aquelas profissões que exigiam um nível de educação elevado, uma proteção para o óbito. Então, ficou claro que desses achados aqui que nós apresentamos, essa doença, para nós, tinha uma face. E essa face ela é negra e pobre. Embora o vírus possa atingir todas as pessoas, né, em tese, obviamente, aquelas mais vulneráveis são as que têm comorbidades, as que menor nível socioeconômico, as que estão se expondo mais no trabalho, né, essas adoeceram, neste caso, e morreram mais do que as outras pessoas. Um outro trabalho que nós fizemos, usando técnicas de inteligência artificial no nível individual, encontramos o fator de risco nos indivíduos mais velhos, mantendo a raça negra também como um fator de risco para o óbito, doença cardíaca, diabetes, dispneia ou febre eram os indivíduos que mais provavelmente evoluíram ao óbito aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. E esse trabalho estamos enviando agora para publicar. Fizemos uma análise espaço-temporal ao longo das semanas epidemiológicas nos municípios brasileiros, e alguns achados são muito, muito interessantes. Aqui, por exemplo, para a taxa, a razão de incidência padronizada. A gente padronizou a incidência para eliminar o efeito da faixa etária nas distintas municípios do Brasil. Então, fizemos a padronização indireta. Então, a razão de incidência padronizada, vejam os fatores que estavam associados a maior ou menor incidência. A maior incidência estavam associados ao índice de Gini, né? Ou seja, quanto mais desigual, maior era a incidência da doença. A proporção de população coberta pelo plano de saúde. Quanto maior essa era a população coberta, maior era a incidência da doença. Aqui a explicação fica um pouco menos intuitiva. Mas o que é muito interessante é que os indivíduos que ganharam Bolsa Família e que ganharam o auxílio emergencial, que está junto aqui nesse Bolsa Família, tiveram uma incidência menor da doença. Os municípios, aqui não é o indivíduo, perdoem, os municípios que tiveram a maior proporção de pessoas com o Bolsa Família e com o auxílio emergencial, teve uma menor incidência da doença. E também aqueles municípios com melhor desenvolvimento de saúde, que é o proxy pelo indicador Swarup-Imura, menor incidência. Mas também ocorreu na mortalidade. Na mortalidade. E vejam o que aconteceu. Na mortalidade, os municípios que tinham maior cobertura de planos de saúde foram os que tiveram maior razão de mortalidade padronizada. O que significa isso? Não podemos dizer que quem não foi atendido no SUS morreu mais do que quem foi atendido no SUS. Não dá para afirmar isso, como disse, no nível ecológico. Mas dá para afirmar, sim, que os municípios que tiveram maior cobertura de plano de saúde foram aqueles que apresentaram a maior mortalidade. Tá? A mesma coisa, os municípios que tinham a maior proporção de indivíduos da raça, dos indivíduos não brancos, né? Então, da raça cor, segundo o IBGE, pardo, negros, tiveram maior mortalidade, e a razão de mortalidade proporcional ela impactou também, reduzindo a razão de mortalidade, né? E o Bolsa Família também. O Bolsa Família, o auxílio emergencial aprovado no Congresso, sancionado pela Presidência da República, foi fundamental para que menos pessoas morressem. No nível ecológico, nós podemos afirmar isso, né? Então, isso é um achado muito interessante. O mesmo ocorreu com a letalidade, muito semelhante. Letalidade é casos, doentes sobre mortes sobre casos. Mortalidade é mortes sobre a população. Aqui é mortos sobre casos, né? Então, foi muito semelhante à letalidade da mortalidade. E vejam, o risco relativo, quanto mais vermelho, maior foi o excesso de risco em relação à média nacional dos municípios. E aonde isso ocorreu? Principalmente na região norte. Temos aí um evento, e aqui foi da semana 15 de 2020 à semana 38 de 2021. Ao longo das semanas,
predominou a região norte em todas as semanas, depois a região a região centro-oeste, parte da região sudeste, algumas, as capitais, principalmente a região litorânea do Nordeste, né, e também a região, posteriormente, a região sul. Então, vocês vejam que, durante todo o processo pandêmico, houve um excesso de risco de mortes em várias das regiões, especialmente na região norte, centro-oeste, algumas capitais da região nordeste, parte da região sudeste e também alguns locais da região sul. E, obviamente, esses dados acabam corroborando, né, com aquilo que nós vimos em Manaus, e não aconteceu só em Manaus, em outras cidades da região norte do Amazonas, em que as pessoas morreram sufocadas, sem oxigênio. Enquanto isso, médicos do Ministério da Saúde estavam indo lá para distribuir o kit Covid. Sabe? Isso é uma coisa inimaginável, totalmente contrário à ciência. Para finalizar, eu acho que já falei muito, mas eu vou rapidamente. A vacinação do mundo. Ou saímos todos dessa pandemia, ou não sairemos tão cedo da pandemia. Esses dados são aterradores. Apenas 10,6% das pessoas dos países de baixa renda tomaram pelo menos uma dose. Então, essas pessoas estão lá com o vírus circulando, muitas, nenhuma dose tomada, e a possibilidade de surgir uma nova variante é muito alta. Né? O Brasil até está bem na fita da vacinação, mas vejam como está 2 países africanos, menos de 10%. Teremos nova onda de Covid? Muita gente, a Ômicron vai estar se atenuando e o processo natural é esse. Gente, não é um processo natural. As mutações são aleatórias. O objetivo, entre aspas, do vírus é sobreviver, por isso ele precisa transmitir. Nada garante que a próxima variante, até a BA.2, que é a variante da Ômicron, está mantendo uma letalidade menor, felizmente. Se o cenário for esse, que se as mutações forem atenuando cada vez mais, esse vírus tornar-se endêmico rapidamente. Mas nada, com esta desigualdade na vacinação, nada impede que nós possamos ter uma doença muito transmissível e mais grave. Né? Então, essa nova onda dependerá da imunidade, da mutação do vírus, né, e da resposta global. Na resposta global, o mundo conectado, o desafio tem que ser global e ampliar a vacinação. Vacinar. 3 bilhões de pessoas ainda não foram vacinadas no mundo. Isso é indigno, isso é absurdo. Não estou falando só de empatia, eu estou falando de estratégia para sair da pandemia. E aí, eu, pessoalmente, tenho uma proposta polêmica. Eu acho que tem que haver o compartilhamento das patentes. Nós estamos no mundo capitalista e tem que ser preservadas as patentes. O laboratório que investiu precisa ter o seu lucro retornado. Nenhum problema. Mas, em algum momento, esse lucro tem que ter um fim, porque o lucro é imensurável também. E, em algum momento, os países vão ter que discutir com as farmacêuticas e pactuar, até pagando para que as patentes fossem liberadas, para que a gente possa produzir muita vacina e distribuir no mundo todo o mais rápido possível para podermos não deixar uma nova variante com escape vacinal, escape imunológico surgir. Temos que investir em diferentes tipos de vacina. Aqui nós estamos com uma vacina com o pessoal da COP e a Faculdade de Medicina, uma vacina da proteína S, muito interessante. A vacina pediátrica, o vírus vivo inativado, o vírus inativado, não o vírus vivo, o vírus inativado, a Coronavac está sendo utilizado, precisamos ampliar outras vacinas também de vírus inativado, o combate às fake news, pelo amor de Deus, gente, é uma loucura isso. Covid endêmico, eu estou terminando mesmo, tá, magnífico reitor? O significado de endêmico não é o final. Eu acho que vai ser endêmico em algum momento, mas não é o final. Vamos lá. Malária, 600 mil óbitos por ano. Outra endemia, tuberculose, 10 milhões de casos, 1,5 milhão de óbitos por ano. É aceitável isso? Como é que vai ser a endemia da Covid? Vai ser com grande número de óbitos nos países não vacinados? E a possibilidade de termos novas variantes? Então, essa também é uma discussão muito interessante. O final da pandemia ele é determinado tecnicamente pela incidência e mortalidade que despencam, mas também determinado pelo fim social. Né? Ela também tem essa determinação. Nós vimos lá nos Estados Unidos, né, com o presidente eleito. A epidemia também do medo, quando ela diminui, quando a epidemia do medo da doença diminui, a pandemia
tende a acabar. Nós estamos vendo a Ômicron aí, né? O carnaval do Rio foi suspenso, mas os bailes de carnaval da Sapucaí foi suspenso. Mas os bailes de carnaval estão cheios de bailes de carnaval que vai ter aqui. As pessoas não estão com medo da Ômicron. Que bom, não estou dizendo que é ruim, mas não sairemos dessa pandemia sem a vacinação completa das pessoas. E a epidemia de medo ela pode ocorrer mesmo sem a epidemia. Lembra do Ebola? O primeiro caso foi pego com gente com roupa de astronauta, levou lá para o Instituto Nacional de Infectologia, na Fiocruz, aquela coisa, felizmente, não chegou ao Brasil. A febre amarela do verão de 2007, 2008, que foi matéria da mídia como um todo, felizmente também não foi um processo tão grande, mas gerou um medo muito grande. E aí, para finalizar, essa frase da nossa magnífica reitora, que é muito amiga do nosso magnífico reitor, professor Natalino, que também é uma pessoa, nós realmente, a UFRJ e a UFMA, eu posso dizer para vocês que estão muito bem, e eu tenho muito orgulho desses dois reitores, como tem de vários outros reitores do nosso país, mas em especial desses dois, que eu conheço bem, né? E, como legado, o Sistema Único de Saúde. Não dá mais para falar que o sistema de saúde não combateremos pandemias ou epidemias sem um sistema de saúde forte, de qualidade, robusto, com plano de cargos e salários, que as pessoas realmente sejam verdadeiramente valorizadas. O negacionismo não combina, né? Ciência é vida. E eu pretendo, na verdade, que nós saímos dessa para um outro mundo. Um mundo mais fraterno, justo, solidário, saudável e sustentável. Muito obrigado. Essa é a nossa Faculdade Nacional de Medicina, que em 1966 ousou lutar contra o regime autoritário e 10 anos depois foi demolida pelo regime autoritário e até hoje nenhuma edificação surgiu no lugar. É um terreno hoje, um terreno baldio.